Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Efésios 4, de 25 a 32. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Oremos. Deus Altíssimo, louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra está diante do Teu povo. O Teu povo, Senhor, está diante da Tua palavra e Teu é o servo que fala contigo, Senhor. Por causa da Tua infinita misericórdia, fala-nos agora por meio da Tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. O que é santidade? Eu gostaria de maneira muito didática e tranquila e de maneira especial convidar os meus adolescentes e jovens, os meus que eu digo no sentido do carinho que a gente tem, porque tem um adolescente também, a refletir sobre essa questão desse tema que a gente geralmente não gosta muito. Pronto, lá vem santidade. Não é um tema que geralmente não dá muito ibope. E houve um tempo em que santidade era sinônimo e era representado por esta figura. Não sei se os mais antigos aqui se lembram, não é? Era aquele homem que carregava de preferência uma Bíblia muito grande, ou aquela mulher também, andava com a cabeça assim, mas com os olhos para baixo. E esse tema santidade, então, talvez caracterizado por essa figura, trouxe uma certa antipatia para muitos. Olha lá, vai o santarrão, né? Mas, afinal de contas, o que é santidade? Na Bíblia, ouça isso, querido, santidade é um processo de santificação espiritual e moral, que significa ser separado do pecado e consagrado a Deus. É uma virtude ao alcance de todos, ao meu alcance, ao seu alcance. E esta santidade se reflete na imagem de Cristo, depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, aceitamos Jesus e iniciamos ali um processo de santificação, que nos levará à santidade. E diz-nos a palavra de Deus na 1 de Pedro 1, 14 e 16, ouçam isto, queridos. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, o nosso procedimento, onde nós estivermos, seja na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, seja este movimento de santidade que nós exercemos diante das pessoas, para que elas percebam a pessoa de Jesus em nós. Então, santidade não é uma experiência, você vai num acampamento e volta santificado. Quantas vezes ouvimos e vimos movimentos aqui no próprio Distrito Federal, quando as pessoas voltavam transtornadas, algumas mais ou menos zen. Houve alguns movimentos assim, agora eu estou cheio do Espírito, agora você que não participou deste evento, você é menos santo do que eu. E eu pergunto, onde estão os líderes destes movimentos? Onde estão aqueles que participaram destes movimentos? Transformaram o Brasil e o mundo? Eu conheço muitos, queridos, que infelizmente estão no mundo hoje. Por isso, santificação, santidade é um processo. Qual o objetivo desta carta de Paulo aos Efésios? Nesta carta, o Paulo encoraja, conforta e admoesta os crentes. Ele enfatiza que a igreja é o corpo espiritual de Cristo nesta terra,
formada por judeus e gentios conforme o plano eterno de Deus. Então fazemos parte do corpo de Cristo. Quando uma parte do corpo sofre, todos sofremos. Quando uma parte do corpo sofre por causa das características que virão agora, todos nós sofremos também. E nesta sessão que nós acabamos de ler, queridos, Paulo não se atém a explicar o princípio e a deixar por isso mesmo, antes procura sempre aplicá-lo às diferentes áreas da vida que precisam ser transformadas, e cita alguns pecados específicos. Nesta sessão que nós lemos, ouçam, queridos, nos ajudará no processo de santificação se nós a deixarmos. E o cristão é muito mais do que ser aquele homem ou mulher que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, ou tem que deixar de fazer isso, tem que deixar de fazer aquilo, porque tem Jesus no coração, o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele vai vivendo cada dia procurando então a santificação, deixando de lado aquilo que não agrada a Deus. Portanto, se você deseja viver de fato uma vida de santidade à luz do texto que nós vimos, em primeiro lugar, deixe de lado a mentira. E sobre este tema aqui, ouvimos domingo passado, o pastor Davi explanando de maneira muito abençoada para o nosso coração. Mas está aí de novo, pastor, a mentira. Por isso, diz o verso 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. E que é uma mentira? Uma mentira é uma declaração contrária aos fatos, feita com a intenção de enganar. Aí alguém escreveu o seguinte: se digo a alguém que é meio-dia, mas depois descubro que meu relógio está atrasado, não se trata de uma mentira, mas se digo a hora errada, a fim de que a pessoa se atrase para uma reunião e, de algum modo, eu seja beneficiado, então eu estou mentindo. Alguém pode pensar que isso não acontece, mas quem é do mundo corporativo sabe muito bem quantas vezes a mentira é utilizada para prejudicar colegas de trabalho. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos e trabalhava com pessoas mais adultas do que eu, era digitador, um dia o chefe pediu que nós fizéssemos a gentileza de ficar depois do expediente, porque havia muito serviço, ele pediu hora extra, e um se levantou, o mais influente do grupo, disse assim: pessoal, nós não vamos ficar não, ninguém fica, porque é muito baixo, é pouco o valor que eles vão pagar para a gente. E é isso mesmo, vamos embora todo mundo, vamos embora, fomos embora. E eu tive que voltar à sessão para pegar algo que eu esqueci lá, e quando voltei, quem era o único que tinha ficado para participar daquela hora extra? O dito cujo que insistiu com a gente para não ficarmos. Conclusão, ficou de bem com a chefia, viu, galera? Cuidado aí com isso, viu? Ficou de bem com a chefia e nós ficamos queimadaços. Só que é o seguinte, aprendi a lição, com 18 anos, nunca mais eu vou pelas palavras dos outros, eu vou fazer aquilo que é certo, aquilo que é convicção que eu tenho no meu coração. Mentira. Satanás é mentiroso e é o pai da mentira. O crente não deve mentir porque somos membros uns dos outros. Quando mentimos, prejudicamos a nós mesmos e aos nossos irmãos e ao corpo de Cristo, que é a sua igreja. Meu querido, veja bem, o pastor disse isso aqui semana passada. Satanás é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer vós os desejos, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, sempre que nós dizemos a verdade, o Espírito de Deus opera, mas sempre que contamos uma mentira, Satanás entra em ação. Nós podemos não ver as tristes consequências da mentira de imediato, mas mais cedo ou mais tarde, elas aparecerão, porque mentira alguma jamais procede da verdade. E diz a palavra de Deus em Apocalipse 22:15, que o inferno foi preparado para aquele que ama e pratica a mentira. 22:15 de Provérbios, ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Meus queridos, isso também não significa, calma, que toda pessoa que mentiu algum dia irá para o inferno,
mas sim irá para o inferno todas as pessoas cuja vida é controlada pela mentira, porque o pai da mentira é o diabo. E os que amam a mentira e que inventam mentiras, estes estão condenados à perdição eterna, porque certamente não receberam Jesus no coração, não têm o Espírito Santo, porque o crente não deve mentir diante do Senhor. A vida do cristão deve ser controlada pela verdade. Salmo 51:6 nos diz o seguinte: Davi, depois de ter pecado contra o Senhor, depois de ter mentido e ter enganado, ele disse o seguinte: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Portanto, se desejo viver um processo de santificação, esse processo me deve levar a evitar a mentira e a falar sempre a verdade, custe o que custar, doa o que doer, porque a verdade liberta, a verdade cura, a verdade restaura, a verdade traz dignidade, ainda que tenhamos que passar por sofrimentos por causa da verdade. Mas você deseja viver uma vida de santidade, de fato, esse processo de santificação, segundo o texto, no verso 26, deixe de lado a ira, coisa difícil, diz a palavra de Deus. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo, porque geralmente quando estamos irados, necessariamente daremos lugar ao diabo e faremos besteira. Permitam-me o texto aqui, diz a palavra de Deus: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que é ira? Na definição do dicionário e na palavra de Deus, a ira do latim ira, ou raiva, do latim rabia, é uma das emoções mais intensas e frequentes sentidas cotidianamente. Para muitos psicólogos e neurocientistas atuais, a raiva é considerada uma emoção básica que pode ser definida em termos gerais como uma pretensão de causar dano e hostilizar alguém. Pretensão de causar dano ou hostilizar alguém. Já ouviram essa expressão? Que vontade que eu estou de esganar aquela pessoa. Que vontade que eu estou, não é? De esganar aquela pessoa. Eu gostaria de exemplificar isso, queridos, de maneira bem contundente, simples. Essa experiência da ira, permitam-me, desculpe aqui, irmãos. Quando, ainda no início do meu ministério pastoral, eu era pastor numa igreja, e o coral estava ensaiando, porque naquele final de semana seria o aniversário da igreja. E aí, eu estou passando pela janela, ouvi uma voz lá de dentro do coral, ministro Henrique, dizendo assim: o pastor não manda nada aqui não. Ah, meus irmãos, eu calcei uma chuteira com trava de ferro, e falei assim: vai ser agora, e parti para cima do coral, pastor, parti para cima, pá, pá, pá. Quando eu ia entrando no templo, eu ouvi aquela voz do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito de Deus fala com a gente, viu, meus irmãos? E Deus fala com a gente. Eu ouvi claramente a voz dizendo assim: você vai aonde, meu filho? Aonde eu vou? O senhor não ouviu? Não, eu vou lá. Para aí, fica quietinho aí, quero falar com o senhor. Não ouviu que eles disseram que eu não mando nada aqui? E o Espírito Santo diz: e você não manda mesmo. Quem manda na igreja sou eu. Volte agora para o seu gabinete. Meus irmãos, essa luta com Deus é tão preciosa, não é, pastor? Que a gente tem isso, nós sentimos isso, o Espírito fala com a gente. Aí eu, engoli a minha ira, sentei no gabinete, tomei um pouquinho d'água e relaxei. Meus irmãos, aquele final de semana na igreja foi uma bênção. O coral cantou como nunca, conversões à beça, muitas conversões, e o culto foi uma bênção. Aí o Espírito falou de novo: está vendo? Permita-me a expressão, isso é minha, o seu Zé Mané. Já pensou se você tivesse entrado lá, esculachado o coral, feito o que você teve vontade de fazer, você teria dado lugar ao diabo, e teria estragado todo esse final de semana. Não valeu a pena? Falei: valeu, Senhor. Na terça-feira chamei o regente: regente, o que aconteceu que eu ouvi esse grito lá? Já não estava mais nem me afetando. Aí o regente disse assim: não, pastor, sabe o que é? Sabe aquela irmãzinha, sabe? Aquela irmãzinha assim que fala as coisas às vezes sem pensar?
nós estávamos discutindo sobre que roupa nós usaríamos no aniversário, e ela disse assim, e eu disse assim, podemos cantar de roupa comum. Aí a irmã falou assim, não, mas o pastor pediu para a gente cantar de beca. E a irmã gritou lá falou assim, mas o pastor não manda nada aqui não. Perceberam? Uma coisa simples que quase virou uma tragédia se eu tivesse dado vazão à minha ira. E Deus teve compaixão, queridos. Graças a Deus, eu não fui falar irado. Agora, algumas implicações importantes aqui, queridos. Todas as vezes que damos vazão à ira e agimos dirigidos por ela, damos lugar ao inimigo. Aí você age impulsionado pela ira, você estraga o ambiente e depois o inimigo ainda fica te acusando, viu? Está vendo o que você fez? Você não deveria ter feito isso, você não deveria ter falado aquilo, você não deveria ter agido dessa forma. Você ainda vira alvo de chacota do inimigo, que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Quando estivermos diante de uma situação em que a ira estiver dominando, dê uma volta, respire fundo, saia um pouco da situação, depois reflita e haja, seja na igreja ou em qualquer lugar na sociedade. Quantas mortes nós vemos no trânsito por causa da ira? Quantos pais estão comprometendo o futuro dos seus filhos porque corrigem os seus filhos com ira? Não vá dormir irado, querido. Tente de alguma forma esvaziar-se da ira. Um momento de meditação na palavra, uma conversa com alguém, uma corrida, ou às vezes até um quarto trancado, um bom berro, um bom grito. É muito bom você dar bem alto para extravasar a sua ira. Depois você vai lá e resolve o problema. Não vá falar irado. A ira corrói o estômago, dá dor de cabeça. E se for muito prolongada a ira, ela pode provocar um câncer em você, queridos. Porque a ira adoece. E há muitas pessoas que só vivem iradas. Um processo de santificação nos leva a não permitirmos que nossa vida seja guiada pela ira e muito menos pela influência maligna do inimigo. Diz a palavra de Deus, sede santos, porque eu sou santo. Portanto, você deseja viver uma vida de santidade, querido. Em terceiro lugar, deixe de lado o roubo. Mas crente rouba, o crente rouba. Será que o crente rouba? Eu não vou nem mencionar aqui só Malaquias 3,10, porque a gente teria que se aprofundar muito. Roubará o homem a Deus? É a pergunta que ele faz. Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Esse sermão fica para uma outra ocasião. Mas o homem rouba. Diz a palavra do Senhor no verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir aos necessitados. Não furtarás é um dos 10 mandamentos e ao dar esta ordem, Deus instituiu o direito à propriedade privada. Você trabalha para conquistar aquilo que você pode para ser seu. Uma pessoa tem o direito de transformar a própria força em ganho e de usar esse ganho como lhe aprouver. Além de ser mentiroso e homicida, Satanás também, além de mentiroso e homicida, ele é ladrão. O Satanás é um ladrão, que significa que quem rouba está fazendo a vontade do diabo e não está se santificando, porque diz a palavra do Senhor em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora ouça isso, essa afirmação que alguém fez. Um cristão preguiçoso rouba de si mesmo. Um cristão preguiçoso que não quer trabalhar, e lá no Novo Testamento afirma que não trabalha, que não coma também. Ele rouba de si mesmo, dos outros e rouba de Deus também. O próprio apóstolo Paulo era um exemplo de trabalhador diligente, pois enquanto ele fundava igrejas locais, ele trabalhava fazendo tendas. Então, uma vida de santidade também é refletida na forma como trabalhamos e vivemos o nosso dia a dia, meu irmão. Isso é muito importante no local de trabalho onde nós estamos. O chefe não está aí, vamos aproveitar para a gente não trabalhar, para a gente não fazer nada. O chefe pode não ver, mas Deus vê, querido. O chefe pode não te valorizar, mas Deus te valoriza. Sede fiel e prudente no seu trabalho, não roube o tempo da sua empresa, não minta dizendo que não vai trabalhar porque está doente se você não estiver de fato doente. Uma vida de santidade, então,
é refletida nesse nosso dia a dia. Quer ver alguns exemplos muito práticos? Coisas tão simples. Veja que o processo de santidade não é complicado, queridos, é simples. O líder de uma igreja que mostrou para outro irmão o gatilho que ele fez no relógio dele, doutor Itamar. Olha aqui, meu relógio da eletricidade, fiz um gatilho aqui, eu pagava tantos de energia, agora eu estou pagando um pouquinho assim, olha que bênção. Que bênção. Sabe o que é isso? Isso é roubo, isso não é bênção, meu irmão. Isso é roubo. O pastor que esqueceu, essa é muito boa, e foi verdade isso. O pastor pregando, ele compartilhou assim: irmãos, um dia eu passei na padaria, peguei lá um frango, estava sem o cartão, falei com ele, uma hora dessa aí eu trago o dinheiro. Ele disse: tá bom, então o senhor traga o dinheiro quando o senhor puder. Passou uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, um dia ele estava pregando, começou a pregar e começou a entrar um cheiro de frango pela igreja, de frango assado. Cheiro de frango assado. Sentindo aquele cheiro, o homem lembrou-se da dívida que ele tinha com aquela padaria e disse assim: que vergonha, rapaz, que vergonha, não honrei com o meu compromisso até hoje. Saindo dali da igreja, a primeira coisa que ele fez foi lá e pagou. O crente não leva de graça as coisas que tem que pagar, meu irmão. Se cobrar menos, mostre que você tem que pagar o valor correto. Isso é viver em santidade, querido, é coisa tão simples. Não é favor nenhum, e a gente se sente tão bem, e a gente se relaciona bem com o outro. Outro detalhe, o vizinho que fez a proposta de dividir a rede da NET com ele, porque assim ele pagaria metade do valor, e esse vizinho fui eu. Vamos colocar aí, eu conheço um dispositivo vizinho, vamos fazer isso, você puxa um cabo para a minha casa, você vai usar só, eu vou pagar metade do que você paga hoje. Eu não precisei nem falar da Adesane, gritou lá da cozinha. Aqui a gente não faz isso não, meu amigo, aqui nós somos crentes em Jesus, crentes em Jesus. Coisas simples, né, irmãos? Coisas tão simples. O crente que deseja viver em santidade, meus amados, ele não foge dos seus credores, dá pelo menos uma satisfação. Eu devo, mas não nego, e assim que eu puder, eu te pagarei, meu irmão. Meu irmão, teve uma época na minha vida, viu, juventude? Eu acabei uma construção, eu estava duro, mas duro, e algumas pendências na praça, que eu não tive controle e cuidado sobre elas, não cuidado, mas muito mais controle, e a situação me levou a um aperto tremendo. Mas olha, irmãos, eu procurei cada um dos meus credores e negociei com eles. É impressionante, quando você procura a quem você está devendo, a pessoa tem o prazer de te receber, e graças a Deus todos os compromissos foram honrados. Não fuja da sua responsabilidade. Qualquer um pode entrar numa dificuldade, sim, meus irmãos. Isso não é o problema. Qualquer um pode entrar num aperto financeiro, qualquer um pode ficar devendo. O que não pode é tornar isso na vida uma rotina de calote nas pessoas, porque nós somos santos, separados para servir ao Senhor. E ele completa dizendo, queridos, que aquilo que nós temos deve ser utilizado para acudir aos necessitados. Como é que você vai acudir aos necessitados ou dar o seu dízimo, se o seu dinheiro não vem para você de forma honesta, digna e correta? Em quarto e último lugar, queridos, se você deseja viver uma vida de santidade, isso aqui é uma coisa séria, viu? Não é só para os meninos, não, para todos nós. Em quarto lugar, não diga palavras torpes. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Então o crente fala para trazer graça aos que ouvem. Segundo o dicionário, torpe significa que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, que revela caráter vil, infame, causa repulsa, aquilo que é asqueroso e aquilo que é nojento. Isso que quer dizer torpe. Na Bíblia, o grego, onde foi escrito originalmente esta carta aos Efésios, significa palavras podres, palavras corrompidas. Há uma relação muito próxima entre o coração e a boca. Diz a palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. O apóstolo diz que devemos falar de modo a edificar e não a destruir os nossos ouvintes. Também devemos nos lembrar sempre que as nossas palavras têm poder, tanto para o bem
quanto para o mal. As nossas palavras, queridos, daquele que vive um processo de santificação, devem ministrar graça e ajudar a aproximar outras pessoas. É coerente ser um cristão e ao mesmo tempo viver pronunciando palavras podres e de baixo calão? Mas é um palavrãozinho assim. Se escapar, querido, procure se policiar. Nossa palavra deve ser boa, temperada com sal. Conta-se uma história tida como verdadeira também por um pregador, e eu estava presente nessa mensagem, quando ele disse o seguinte: eu fui fazer uma visita de surpresa para um jovem que trabalhava numa repartição próxima à igreja. Quando cheguei lá, procurei por ele e ninguém sabia o nome do jovem, até que mencionei as características daquele jovem e alguém se lembrou: ah, é o nosso amigo, é o Boca Suja. O apelido desse jovem crente naquele setor de trabalho era o Boca Suja. Aí chamaram: Boca Suja, vem cá. Quando ele chegou, olhou: pastor. Né? Meus amados, é uma história simplória até, mas nos leva a pensar de que forma nós somos conhecidos no nosso trabalho, queridos. A oração do salmista no Salmo 19, verso 4 foi a seguinte: que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração, Salmo 19, 4, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da tua presença, ó Senhor, rocha minha e libertador meu. A referência está equivocada, querido, eu passei equivocado para você, pode tirar da tela. A palavra é esta: que as palavras dos meus lábios, Salmo 19, 4, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Portanto, quem deseja concluir uma vida de santidade ou viver uma vida de santidade, cuida das suas palavras. Ouça aqui, para nós fecharmos esse tópico, palavras que talvez alguns já tenham ouvido aqui, tenha marcado a sua vida até hoje, está aí no seu ouvido, no seu inconsciente e prejudica suas ações. Por exemplo: você não presta para nada, eu não sei o que será de você, eu quero que o diabo te carregue. Está repreendido em nome de Jesus. Você é um infeliz, você é um desajeitado, eu não sei para que você nasceu. Querido, cuidado com essas palavras, principalmente com os filhos. Zele pelas suas palavras, não discipline os seus filhos de maneira irada. Acalme-se e depois traga a disciplina. Se houve algum momento em que você falou essas palavras, você corrija isso. Conclusão. Ele conclui dizendo o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Estas coisas, queridos, entristecem o Espírito Santo de Deus. Perceberam? Que ser santo é se esforçar cada dia. O Espírito Santo ajuda para não praticar algumas destas coisas. Não entristeça o Espírito. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Estas coisas não podem, queridos, prevalecer nem na igreja, nem em lugar nenhum. O nosso ambiente deve ser um ambiente de paz, um ambiente de santidade, onde a alegria é a característica, onde os relacionamentos são amáveis, onde as palavras edificam, onde o marido exalta a mulher e a mulher exalta o marido, e na sociedade também onde nós estamos, as pessoas têm prazer quando nós chegamos. Que bom que você está aqui, vamos conversar, que bênção, querido. Isso é ser santo, percebe? Não precisa ter aquela cara, viver, oh Senhor, porque tem pessoas que vivem assim. Não é isso, é você saber relacionar-se, queridos. E às vezes isso diz respeito a alguém que está muito próximo de você, pode ser o pai ou a mãe. Concluo aqui deixando essa ilustração, não ilustração, essa experiência, sabe? Eu fui criado pelo meu pai e minha mãe, graças a Deus, o lar, 4 filhos, mas meu pai era meio nervosão, sabe? Meio nervoso, meio descontrolado, cheio de amor, mas descontrolado que só. Aí cresci, fiquei mais adulto e eu pude entender as fraquezas dele, mas eu descobri a sua virtude também. E chamei meu pai um dia, entramos num Fusca, fomos para um canto e fomos conversar.
E eu virei para ele e disse assim: pai, o senhor quer saber de uma coisa? Porque eu tinha algumas mágoas no coração. Eu preciso lhe dizer que eu acho que o Senhor falhou comigo nisso, 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 nisso e nisso. Mas também quero lhe dizer que o mais importante de exemplo o Senhor passou para mim. O Senhor sempre foi uma pessoa honrada, uma pessoa verdadeira. E outra coisa, o Senhor sempre teve amor para comigo, apesar às vezes dos exageros. Eu sei que eu sou amado pelo Senhor, o Senhor me ama, eu sei disso. Então, para mim, está tudo certo. E o meu pai, como era um homem de muitas palavras, ele virou para mim, olhou e disse assim: meu filho, então está 0-0. Aí eu falei: sim, papai, 0-0. Nos abraçamos ali, meus irmãos, papo sério mesmo, papo sério, galera. Mas deu uma paz, uma alegria, continuamos nossa caminhada. Às vezes ele continuou tosco, mas aquilo não me afetava mais, porque eu tinha liberado perdão. Faça isso, querido, libere o perdão, libere o perdão. Qual será então, meus amados, a nossa resposta diante desta palavra, a palavra de Deus, exortação à santidade nesta manhã? Qual será a nossa resposta? De que forma nós vamos sair deste culto? Da mesma maneira como entramos? Certamente, querido, essas pendências estão na minha vida, em algumas áreas, e eu preciso resolver isso, porque quero viver uma vida de santidade diante do Senhor. Você quer também? Então, resolva esse problema da mentira. Cuidado com a tua ira. Perceba se você tem sido honesto nos seus negócios, consigo mesmo e com Deus. E deixe o roubo bem longe de você, ou afaste-se do roubo. Livre-se também das palavras torpes. Cuide das suas palavras para que elas abençoem as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da sua casa, as pessoas da igreja, as pessoas da sociedade. Que nessas exortações para a santidade, o Senhor nos abençoe. Amém.